Vocês lembram quando eu fiz a review do filme Como Perder um Homem em 10 Dias e eu falei pra vocês que parecia que o filme meio que odiava as mulheres e o que elas representavam como mulheres? Então, esse filme de hoje é do mesmo diretor. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vai ser um daqueles dias que eu desgraço a sua cabeça com filmes aparentemente perfeitos do passado. E acima de tudo, eu desgraço a minha cabeça com filmes que eu achava perfeito do passado. Hoje a gente vai falar de Miss Simpatia, que no alto dos anos 2000, nos meus 12, 13 ou 14 anos, eu não sei quando eu achei esse filme, tinha zero defeito, zero problema, ele era único, especial, sororidade e feminismo, assim, não tinha nenhum problema, tanto que eu não achei que esse filme entraria no filmes que o feminismo estragou pra mim, eu achei que ia ter um ou dois BOzinhos, mas não, esse diretor, ele me preocupa? Na verdade, ele não me preocupa tanto, ele é só um cara comum, eu fui pesquisar sobre a vida dele, ele tem uma vida totalmente normal e de boa, ele não tem controvérsia, ele não tem fala estranha, ele tá vivendo a vida dele, então ele só é um homem branco de 49 anos, ele tinha 49 anos quando lançou o filme, que acha que entende da psique feminina. Fez 4 filmes que fizeram muito dinheiro, então a gente meio que provou que ele tava certo, né? Mesmo não estando. E por isso eu já tô avisando pra vocês que talvez você não saia igual depois desse vídeo, já tá avisando antes. Mas eu também sei que vocês estão se inscrevendo no meu canal porque vocês têm o mesmo espírito de masoquismo cultural que eu tenho. Vocês adoram sofrer com coisas que vocês gostavam do passado de assistir. E esse filme vai ser um deles. E exatamente por esse filme, na minha mente, ele ser perfeito, único, especial, ele é o candidato perfeito pra gente falar sobre as minhocas que enfiavam na nossa cabeça de pré-adolescente, de criança, de adultinha, que passava desapercebido, assim. Passou por mim, eu acho que passou por você também. E a gente meio que absorvia o que as comédias românticas, os filmes, a gente ainda absorve, a gente ainda é influenciado. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. O mecanismo de gosto, de decisão da nossa cabeça, ele é muito menos racional do que a gente imagina. Então, esse filme colocou sim muitas coisas na nossa cabeça, junto com os outros, junto com a mídia, junto com todo mundo apoiando, e eu fui uma delas. Mas antes... nós temos um anúncio importante. Não sei se vocês perceberam, temos a nossa galinha. O meu objetivo com a minha galinha é que ela se vista tematicamente de todas as datas comemorativas. E daí, há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu entrei em contato com uma inscrita que falou comigo há quase um ano atrás. Ela falou assim, Neura, se um dia você precisar de uma costureira, eu sou costureira. Eu apareci 6 meses depois e falei, então, você já pensou em costurar roupa de galinha de pelúcia? E dela, não, mas eu posso tentar. Esse espírito, por isso que eu amo vocês. Há um adendo do adendo. Lembra que no último vídeo eu falei pra vocês que a abertura nova foi feita por uma inscrita chamada Aline? Então, o nome dela é Alice! Mas então, voltando. E daí a gente combinou, fez coisas e a gente teve momentos completamente insólitos, que eu vou achar as fotos aqui. Ela pediu pra eu mandar medidas da minha galinha, como, por exemplo, o ombro. Ela não tem ombro. Como, por exemplo, pescoço. Ela é uma coxinha, ela não tem pescoço. Ela pediu medida até a perna. Isso que dá se inscrever no meu canal. E aí daí ela não apenas desenhou o modelo, como fez as roupinhas que eu pedi pra ela na aula de costura dela, então foi todo momento. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui era o de Dia das Mães, só que não deu tempo, porque eu avisei ela muito tarde e não deu tempo de ela fazer, porque ela também é professora de inglês. Ela me mandou nesse pacotinho lindo! Primeiro, ela fez um colar de pérolas do tamanho do pescoço dela. E segundo... gente... é um aventalzinho de Dia das Mães. Só que ela não tem braço. Gente, isso me traz tanta alegria. Dia das Mães, vai ficar até o final de maio. Ela com o aventalzinho de... eu vou deixar na descrição, eu vou deixar aqui embaixo o nome, o Instagram dela, porque além de ela ser a stylist oficial da galinha do canal, ela também costura roupa pra gente. E pelo que vocês estão vendo, ela é extremamente competente, já que ela fez um avental pra minha galinha.
É isso, voltamos ao filme. O filme começa com a Grace, que é a personagem quando adulta vivida pela Sandra Bullock, mas agora ela tá criancinha e ela tá brincando no parquinho e uns 5 meninos se juntam pra espancar um menino mais novo. E ela vai lá toda empoderada, assusta os meninos, bate nos 3 meninos e quando ela vai ajudar o menino que caiu, ela toda legal fala: "Cara, você é muito legal, você é simpático e eu gosto de você". E daí ela pega e fala: "Eca, agora todo mundo na escola vai achar que eu preciso de uma garota pra me defender. Você é realmente muito nerdona". Usa de violência e dá um soco na cara dele. E essa não é bem a origem de vilão da Grace, porque tem um trecho do filme que eu queria muito que eles tivessem colocado, que explicar um monte de coisa, que não aparece, mas a mãe dela, na história original, também era uma agente do FBI. E ela agia de toda a maneira que ela age no filme para trazer orgulho pra mãe dela, que também não aprendeu essas coisas de ser uma lady, uma dama. Então eu acho que acrescentaria muito mais, porque na briga com os meninos, um dos meninos que faz bullying, ele fala assim: "Nossa, você é uma garota". E dela fala: "Não, você que é". Então ela já vem de casa com esse conhecimento de que ser mulher é ruim. Mulherzice é ruim, é errado, não pode. E a lição número 1 desse filme é que meninas assertivas, diretas, que não agem de acordo com a feminilidade tradicional tem que mudar, porque senão nenhum menino vai gostar delas. Sobretudo se você for mais forte que os meninos. Não seja mais forte que os meninos. Não tente vencer deles, porque eles vão te odiar se você vencer. E nós, mulheres estabanadas, naturalmente estabanadas, que gostávamos de brincar na terra e de causar destruição e incêndios, sabemos bem a dor do... Isso não é coisa de menininha fazer. Nossa, você brincando na lama. Por que você não fica sentadinha que nem a outra amiguinha? Outra amiguinha tá sentadinha, olha que bonitinho. Ela tá calminha, penteando uma boneca assim. E você tá descabelada, entrando na lama, quietinha, que é tua amiga. E você tocando fogo, subindo num armário, assim. Daí corta pra ela adulta, ela tá trabalhando numa missão secreta no FBI, junto com os outros agentes. E ela é tratada dentro do FBI como se ela fosse invisível. Ela consegue ser invisível e chata pra eles ao mesmo tempo. Eles só prestam atenção nela pra brigar, pra falar mal, pra chamar ela de feia. E todos os homens que trabalham naquela polícia, naquele FBI, eles são todos muito incompetentes, sobretudo o chefe dela. Então eles estão lá para prender 3 mafiosos russos. Um mafioso vai zoar porque tem uma mulher junto na ação, engole uma azeitona e tá afogando, tá morrendo, e ela tá vendo que ele tá morrendo e o chefe dela não deixa ela ir lá desafogar o mafioso, porque se ele morrer daquele jeito, ele não vai passar pelo julgamento e não vai ser justo. Ele morrer tão facilmente sem lidar com as consequências das ações dele. O chefe não deixa, mas ela desobedece o chefe, faz com que aconteça um tiroteio e um dos policiais leve um tiro no braço. Isso faz ela se sentir mal. Ela tem um colega policial que ele é o pior ser humano da face da Terra, que ajuda ela a se sentir mal junto. O chefe nem olha pra cara dela. E todos os outros policiais tratam ela como se ela tivesse feito o maior erro da história do planeta Terra. Então, ela sai dessa ação brava e o que ela faz? Ela vai pro pequeno apartamento dela, que tem um saco de boxe no meio, tem o jantar da mulher solitária, que é comida congelada, e ela luta boxe pra descarregar a raiva que ela tem no mundo. E isso vem nossa lição número 2 desse filme. Qualquer mulher que se dedicar plenamente à carreira vai ser sozinha, triste e deprimida, morar com 14 gatos, não que seja um problema, e comer comida congelada. No outro dia ela recebe uma ligação como se fosse ela sendo chamada para uma missão. E ela atende correndo, vai correndo, mas na verdade ela pega café para todo mundo no escritório. Depois que ela entrega o café para todo mundo ignora ela, o que ela tá falando. Eles só ficam bravos porque ela não pediu tudo o que eles queriam. Tem uma reunião. Essa reunião é por quê? Porque tem um terrorista. Eles chamam esse terrorista de O Cidadão. E ele está atacando vários prédios e lugares diferentes, cada vez de uma maneira diferente. E ele deixa uma cartinha criptografada, assim, com um enigma. E o chefe eu já não gosto desse homem. Ele termina de ferrar, porque ele fala assim, porque a gente não consegue reconhecer os padrões e as dicas que ele dá, as cartas criptografadas, não fazem o menor sentido até o momento que a bomba explode, que o prédio pega fogo. Só que não! A ideia era que a pista fizesse sentido antes. Vocês, policiais, que não conseguiram identificar, não é que ela só faz sentido depois. É vocês que não souberam identificar. Daí o chefe manda aquele colega da Grace, que eu não suporto, cuidar da missão para descobrir quem é o tal do terrorista e para ele escolher a equipe dele, quem que vai cuidar junto. E ele manda a Sandra Bullock de castigo fazer trabalho burocrático dentro do escritório. E ela fala, senhor, com todo respeito, eu queria dizer que eu tenho um background de
de criptografia, de reconhecimento de padrão, e eu poderia ajudar nessa missão. Ele fala, você já atrapalhou bastante, mulherzinha. E ele não escuta nada que ela fala, nem antes, nem depois, nem até o final do filme, ele não escuta nada que ela fala. Daí ela tá triste, vai almoçar sozinha em um bar que vende almoço, que vende sorvete. Tinha latinha de sorvete assim, e chega esse colega de trabalho dela, que eu só não vou nem procurar o nome dele, porque eu não suporto ele. Ele chega falando pra ela, quando você conseguir descobrir qual que é a chave aí do último recado, do último bilhete do terrorista, você me avisa, tá? Dela tá bom. E daí chega uma menina que tá fazendo meio que um estágio na polícia, que ele tá dando em cima da menina, porque a menina é bonita, eles vão sair. E a menina tá no último ano dela de especialização em direito criminal. Parece toda interessada, conversando com a Grace, falando, cara, que legal, uma mulher na polícia e tal, como é que é? Você gosta dela? Aham. E o que o colega dela fala? Eu não acho que você deveria estar perguntando isso pra ela, não. Ela nem é mulher. E qual que é a pergunta que a mulher que está no último semestre de especialização em direito penal pergunta para a Grace, policial mulher, uma das poucas da delegacia onde ela tá, agência que ela for. Ela olha pra ela e fala, as mulheres são obrigadas a usar esse tipo de sapato masculino? Eles são o número 3 de ideias negativas que as comédias românticas colocaram na nossa cabeça, e eu preciso de um nome menor pra isso, é a ideia de que nós, mulheres, estamos sempre trocando ferpas umas com as outras. A gente é incapaz de manter uma conversa com outra mulher sem soltar um, nossa, eu acho tão legal como você não se importa com o que os outros pensam de você. Sabe, a ideia de que a gente só sabe conversar com outras mulheres que a gente não conhece, como se elas fossem inimigas em potencial. Muito menos uma pessoa que tá no último semestre de direito conversando com uma policial. Daí ela faz o que consegue descobrir a charada que o terrorista tá falando, chega correndo toda feliz pro colega de trabalho dela e fala, olha, o padrão é esse, eu descobri, criptografei, fiz os caralho tudo e o próximo ataque vai ser no concurso Miss América. E daí ele olha pra ela com desdém e fala, a gente já sabia. Nós temos uma equipe de agentes especiais vendo isso e eles encontraram essa mesma coisa. E eles não falaram nada pra ela. Nada. Eles deixaram ela se foder fazendo negócio. E ainda quando ela descobriu sozinha o negócio que ninguém tinha descoberto. E será que ela com desdém? Porque uma equipe inteira trabalhando junta conseguiu descobrir a mesma coisa que ela conseguiu sozinha. Daí depois que eles descobrem que o próximo ataque vai ser no Miss USA, eles tentam pensar o que vão fazer. E todos os policiais homens na mesa, eles não sabem o que fazer e a Grace não está convidada na discussão. Então ela finge que tá tomando café e começa a dar as ideias. Então ela meio que dá todo o plano pros homens, eles escutam o que ela tá falando, eles apoiam a ideia, mas não dizem que a ideia é dela. Então eles concordam e falam, é isso que nós vamos fazer. Tratam ela como se ela não existisse depois disso. E, gente, eu falo muito de igreja aqui, falo muito de contexto gospel, por quê? Porque meu círculo social de vida completo foi dentro da igreja, né? Tudo que era pra ver, eu vivi dentro desse grupo social. Fazia tudo em volta disso. E esse negócio do homem não te ouvir, meu Deus, como eu já... Gente, isso até me engatiga de tanto ódio que eu tenho no coração. O que eu já passei de lideranças masculinas, gospels e não gospels, ignorando completamente o que eu falava. Mesmo eu estando certa, e daí depois que eu tava certa, eles ficarem bravos porque eu fiquei bravo, porque eles não me ouviram. Mas assim, era num nível tão grande a diferença, que quando eu conseguia fazer amizade com um pastor ou outro, eu passava minhas ideias pra ele, e daí ele passava as ideias pros outros, e daí todas as minhas ideias eram ouvidas com muito amor e alegria. Se eu contasse, não dava. Eu já ouvi mais de uma vez, mais de 2, mais de 3, que as minhas ideias eram ótimas e que eu era uma pessoa muito criativa. Mas a minha aparência física não é representativa da instituição, então é melhor passar as ideias para os pastores e daí a gente fica atrás, né? Eu fico no background. Então essa dor do invisível num círculo de homens, da Grace, eu conheço bem demais. E se você conhece bem demais, mulher, que tem que lidar só com homens, conta pra mim nos comentários. Não estou dizendo que são todos os homens, eu estou dizendo que os homens que eu encontrei, muitos eram assim. Muitos. Bastante mesmo. Daí depois que os homens escutam as ideias da Grace sem dizer que as ideias são dela, eles decidem que a melhor maneira é ter alguém disfarçado dentro do concurso para saber o que está acontecendo, descobrir quem é o terrorista. Só que a maioria é homem, a única mulher que os homens acham atraente, está em licença maternidade, e daí eles passam a noite toda colocando agentes masculinos e femininos num programa que não existia naquela época de jeito nenhum, que despia a pessoa e colocava uma roupa nela, tipo um vestidinho. E eles ficavam zoando com todo mundo, tava todo mundo assistindo, julgando o corpo de uma, julgando o corpo de outro, até que o chefe deles aparece, que manda eles
pararem de festa. E daí a última pessoa que sobrou, toda a polícia, de todo o corpo policial do FBI, os agentes, era a Gracie. E eles colocaram no teste e viram que ela não é a pessoa mais repugnante da face da Terra. E eles pensaram, tá, você é tudo que a gente tem, você é a nossa última opção. Porque segundo os homens daquela agência, ela representa tudo que uma mulher não é. Ela é horrível, ela é desprezível, ela é nojenta. Eles verbalizam essas coisas pra ela. E como eles não têm nenhuma opção, eles vão colocar ela. Ela não aceita porque ela tem vários BOs, internos, externos, BOs. E daí ela sai da reunião e vai lutar, vai treinar boxe de novo. Daí chega o colega de trabalho dela, que tá liderando ela nessa missão, dá um tapa na bunda dela e fala, você vai se dar bem, para de frescura. E ela fala, não, eu não vou fazer isso, eu não quero usar um biquíni. Eu não sou uma dessas mulheres burras que participam de concurso de beleza. E os dois começam a ter uma briga. Sandra Bullock tem esse tamanho, o outro cara é desse. Ela, por um tempo, ela consegue equilibrar a luta com técnica. Ela derruba ele igual. Ela tá indo muito bem. Sabe o que acontece? Todos os homens em volta dela começam a torcer pro cara. E quando ele, enfim, derruba ela, todos os homens comemoram quando ela cai. Mesmo ela sendo muito menor e muito mais leve e muito mais fraca, ela tava pau a pau com ele. E todos os homens comemoraram quando ela caiu. Lição número 4, eles colocaram a Sandra Bullock pra ser feia. Uma mulher que treina boxe o dia inteiro. Você vê ela de regata, você vê que ela tem um corpo padrão. Ela é toda padrão. E ela é a representação da repulsa nesse filme. Se ela é a representação da repulsa, imagina a gente. Imagina como é que fica a cabeça do palhaço da menina adolescente, hein? Se ela é um monstro, segundo os homens. Monstro. E no começo desse filme, a Sandra Bullock vai ser a definição do dicionário do que é uma pick-me girl. Ela é a mãe de todas as pick-me girls. Eu acho que ela é a padroeira, porque ela leva isso a um nível superior. Ela sempre quis andar com os meninos não gostam de nada que é feminino, e ela entendeu que a melhor maneira para andar com os meninos é renegando qualquer tipo de feminilidade. E tudo que mulheres tradicionalmente femininas fazem é negativo, é ruim. Ela é diferente, ela não é como as outras garotas, ela tem um cérebro. Ela não precisa ficar andando por aí de biquíni. E isso vem de trauma, né? O dela vem de trauma, cada um tem um conceito, contexto diferente. Eu sempre fui mandona, eu sempre fui briguenta, eu sempre fui competitiva. Então, eu entendo isso dela, sabe? Esse negócio de pick me girl, de eu não sou como as outras garotas, isso era eu dos meus 10 aos meus 15 anos, assim. Não gosto de coisa de menininha. Ela fala, eu nem tenho mais escova de cabelo. E é uma frase que eu lembrava porque eu também não tinha. Eu falava, nossa, eu também não tenho essa coisa de frescura. E isso é tão errado porque vem de um conceito machista que o homem é tudo que a mulher não é. Então, o que é ser um homem? É não fazer coisa de mulherzinha. Então, se a mulher é vista como menor, mais fraca, mais burra, como ajudadora, como a que deve ser cuidada, tudo que ela representa é o oposto de quem ele é. E muitas meninas, eu na minha adolescência inclusa, apoiávamos essa ideia de que os homens estão certos, coisas de menininha são bobas. E ela é o ápice disso, até o meio desse filme. Mesmo todos os homens tratando ela que nem lixo. Mesmo todos os homens ignorando toda a competência dela. Eles estão cagando pra ela. Por quê? Porque, além de tudo, ela não é tradicionalmente bela. Mas ela tá lá se esforçando pra ser um dos caras. De todas as coisas que eu não prestei atenção quando eu assistia quando eu era adolescente, e agora me doeu o coração, é a maneira como ela fala das meninas que fazem concurso de beleza. Ela chama elas de enchimento de sutiã, chama elas de macaco de salto, de acefálicas, de servas do patriarcado. Então, tudo que ela fala sobre as mulheres é doloroso, sabe? Sim, ela tem raiva de todo o contexto, mas foram os meninos, de acordo com esse único flashback que a gente viu, foram os meninos que renegaram ela. Foram os meninos que chamaram ela de uma garota. É o menino que ela gostava que renegou ela. As meninas não. Pra ela ter esse ódio ao tradicionalmente feminino. Inicialmente ele ganha a briga, mas daí ela derruba ele também, eles ficam empatados, ela aceita que ela quer fazer parte da missão. Mas isso vem nessa lição número 5, que é não vença dos meninos. Não vença dos meninos, que isso vai fazer você ser menos atraente. Homem gosta de vencer, homem gosta de se sentir no topo. Mas é engraçado que eles gostam de se sentir, mas eles não evoluem pra isso. Alguns, não todos. A gente não tá falando de todos aqui, vocês sabem, né? Vocês não, vocês são especiais, mas os outros são maus. Porque eu, como competitiva, sim, adolescente, criança, eu era que queria vencer, eu era que arranjava briga, eu era a discutidora.
nunca fui bem vista pelos meninos. Nunca. Mesma coisa na igreja. Ai, gente, eu fico repetindo, mas eu procurar aprender o bastante para ter discussões religiosas com alguém não era tão bem visto assim. Não era legal. E os conselhos que a gente ouvia na igreja era tipo, não, você tem que entender que homem é infantil, né? Homem é infantil, você tem que deixar algumas coisas passarem. Não, porque você sabe que homem é tudo bobo, né? Você tem que deixar ele vencer, deixa ele fazer, deixa ele achar isso. Então nós fomos condicionadas no meu círculo social a nunca parecer superior ao homem em nada, porque isso deixa ele desconfortável, isso faz ele se sentir menos másculo e menos homem com H maiúsculo. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque nós somos mulheres. Então eu vi muitos casamentos onde a mulher, que ela tinha que passar o cartão de crédito por debaixo da mesa pro marido para ele pagar e parecer que ele tá pagando a conta, mas tá vindo do cartão dela. Porque ele não gosta da ideia de não ser provedor pros outros verem. Tanto que tem uma pesquisa que eu vi há muito tempo que quando um homem fala que gosta de mulher engraçada, na verdade ele gosta de mulher que ri das piadas dele. Não que é engraçada, mais engraçada que ele. Sobretudo não seja mais engraçada que ele. É bem importante você não ser mais engraçada que ele. E nem ganhar dele nada. Eles vão pedir ajuda pra dona do concurso de beleza, o Miss USA, que a propósito, eu não sei se ainda é assim, mas o dono do Miss USA até um tempo atrás era o Donald Trump. Ah tá. Eles chegam lá pedindo ajuda, comunicam que a Miss New Jersey, ela foi saída porque encontraram um filme pornô que ela fez e eles usaram isso como chantagem para ela sair e a Sandra Bullock entrar no lugar. Mais uma vez, Sandra Bullock senta e a dona do concurso trata ela como se ela fosse um rinoceronte de saia, como se ela tivesse 3 cabeças, como se ela fosse um ciclope, como se o próprio Curupira tivesse saído do Brasil e ido lá encontrar ela, sabe? Não, mas essa mulher nunca será uma Miss, vocês nunca vão conseguir fazer isso dela. E daí o policial fala, é um desafio, eu não sei o que fazer com essa mulher. E a Sandra Bullock. Daí a dona do concurso, que se chama Cat, ela passa o contato de um coach de concursos de beleza, que é vivido pelo Michael Caine. Eu gosto dele como ator e ele tem um tempo de comédia bem engraçado. Esse filme, ele é problemático, mas ele tem uns pontos que são muito engraçados. Eles chegam lá pra mostrar a Grace, pra ele treinar ela em 48 horas. E o Victor é o nome dele. O Victor vai ser o segundo homem que vai mandar nela muito no que ela tem que fazer. Ela chega, ele já fala que ela não pode falar desse jeito, ela tem que falar as palavras completas. Ela mastiga, ele basicamente chama ela de vaca mastigando. Ele fala que ela tá sentada errado, que ela é um caso perdido, que não tem o que fazer com ela. Ela anda torta, então ele fala que ela anda parecendo um gorila. Ela não pode andar assim. Isso não é postura de garota. E eu sei que isso precisa pro filme acontecer, sabe? Mas a Grace, ela é o tipo de pessoa que faz tudo pelo trabalho. E ela é o tipo de pessoa meio overachiever, sabe? Tipo, ela quer ser a melhor em tudo, quer se provar para que os outros deem valor a ela. Eu, entendendo um pouco disso, eu digo que se isso fosse num outro contexto, o chefe dela falasse, você vai ser Miss Fake, ela iria falar, massa, beleza, eu vou fazer absolutamente tudo que for necessário para ser a melhor Miss do mundo e eu ainda vou ganhar um Miss. Manda o que eu tenho que fazer aqui, pode mandar. Não tem problema, porque o importante é vencer, o importante é ser o melhor. Então eu seria o melhor até nisso. Mesmo nunca sido dona de uma escova de cabelo, eu ia ser a melhor. E eu acho que ela também seria se não fosse no contexto que ela tem que odiar outro tipo de mulher pro filme acontecer, né? E daí eu acho que vem a lição 6, que eu acho que é a mais séria de todas e é uma coisa que eu sofri, que você sofreu, a gente vai continuar sofrendo por um tempo que tá enraizado na gente, é que a verdade absoluta passa pelo olhar masculino. Então, o Michael Caine, que é um personagem gay, mas ainda um homem, e os colegas de trabalho da Grace, todos eles são o filtro do que é ser mulher pra nós e pra ela. Então, ela ainda não é mulher pra ninguém. Eles deixam bem claro isso com palavras, que ela não é mulher. Ela é a Grace, mas ela não é mulher. Ela pode não ser homem, mas mulher ela não é também. Então, tudo que ela vai fazer a partir de agora é para encaixar no perfil dos homens desse filme do que é ser mulher. Ela tem que falar direito, ela tem que andar direito, ela tem que fazer tudo certinho. Madama, o jeito que a gente tem que se arrumar, o jeito que é certo, o jeito que não é errado. Agora, eu não sei de onde é que tá vindo esse monte de gente falando essas coisas, da mulher se dar o respeito. Eu achei que a gente tinha superado isso da mulher se dar o respeito, mas voltou. A diferença da mulher fácil pra mulher difícil, separar a gente nessas caixinhas, a mulher vulgar da mulher sexy, a mãe de família da Kenga, da adolescente que cresceu rápido demais e da criança menina ainda. A diferença é o interesse sexual do homem, sabe? A profissão que ela decide seguir, tudo isso é pelo crivo, tipo, eu acho que isso é legal, eu acho que isso não é legal. E a gente acaba vivendo isso no subconsciente. E a Sandra Bullock vai passar por isso o tempo todo, porque eles fazem o quê? Claro que existem coisas que uma candidata a Miss tem que aprender a fazer, beleza. Mas eles pegam o barracão da polícia, eles colocam 25 profissionais pra mais, pra
ver se eles conseguem fazer alguma coisa para salvar ela. E daí eles depilam até a terceira geração dela, fazem limpeza no dente dela, porque eles falaram que eles têm que tirar resto de comida e mancha de cerveja. Você vê o dente dela é perfeito, assim, quando ela sorri. O cabelo dela é impenteável. E o que acontece também, ela imediatamente entra em uma dieta. Uma dieta bem restritiva. Que vem a nossa próxima lição, tóxica de comédia romântica. Nunca você vai ser magro bastante. Anos 2000 era isso. Nunca! Não importa que você pese 45 quilos que nem a Sandra Bullock tá nesse filme. Você precisa entrar numa dieta restrita, porque você nunca vai estar no peso certo. Não importa o que você faça. Então ela que pratica boxe o dia inteiro, ela que é ativa, ela que tem força pra derrubar um policial maior que ela. Ela agora tem que comer verdura, tem que comer nabo, tem que comer cenoura, tem que não comer rosquinhas. Ela é a única que o filme inteiro eles não deixam ela chegar perto de uma rosquinha, porque ela precisa emagrecer, sabe? Isso é uma coisa que entra na nossa cabeça de um jeito subjetivo, porque eles não necessariamente julgam a gente, mas a gente se coloca no lugar dela, sabe? E ela tem que fazer uma dieta. Daí depois que eles arrumam ela, que na verdade é deixar o cabelo dela solto, colocar um óculos e um vestido, porque ela já é muito gata, e daí agora ela tem a aprovação masculina dos policiais, que agora eles acham que ela tem valor, porque não importa tudo que ela conseguia antes, agora ela tem a beleza externa, então agora ela tem a aprovação masculina dos outros colegas, que ainda tratam ela meio mal porque ela é mandona. E quando ela termina de sair da passarela, que mostra o makeover dela, o Victor olha e fala: nossa, eu fiz um ótimo trabalho, eu sou realmente uma pessoa que faz milagres. Um homem fez o makeover para que os outros homens achem ela tradicionalmente atraente. Daí eles levam a Grace para a primeira apresentação das candidatas a Miss América, e todas as meninas são sorridentes, simpáticas, meio avoadas, assim. Parece que todas elas estão meio fora um pouco da realidade, e daí tem a Sandra Bullock para ser o contraponto, que ela é rabugenta, sarcástica, birrenta, sabe? E daí o que acontece? Todas as mulheres misses entram num ônibus para ir para onde vai começar a competição, e daí tem na porta um funcionário da Cat que faz um comentário sobre o corpo de todas elas que entram. Todas. E fora isso, os homens estão assistindo também na câmera que a Grace colocou na roupa dela, então elas estão sendo julgadas por um homem que tá colocando elas no ônibus e pelos outros homens que estão assistindo elas passarem. Isso em nenhum momento é colocado como errado, tá? Tudo que os policiais homens fazem, eles não têm redenção, assim, pra eles. E esses homens falando das misses pela câmera, do jeito que eles falam, é uma maneira ótima da gente se acostumar com homens falando coisas que a gente não pediu na rua, como se fosse normal. Não é normal. Eles não fazem isso com os outros, só que a gente não é normal. Mas a gente vê tantas vezes que parece, homens fazem isso. Homens falam alto do que eles olham para uma mulher, eles têm que olhar de cima a baixo, eles têm que chegar muito perto, eles têm que falar alto a opinião deles em relação ao que estiver acontecendo. Então isso normaliza muito pra gente essa questão, que não deveria ser normalizada, nunca. Quando elas chegam no lugar onde vai ser o concurso, elas estão ensaiando a coreografia e tá tocando Dancing Queen, conhece, né, do ABBA. Só que é a versão de uma banda que você, Millennial, vai conhecer, chamada A-Teens, que fez um sucesso muito curto. Muito curto. E depois eu entendi que eles eram a versão adolescente da banda ABBA. Eles começaram regravando ABBA para um público adolescente. Por quê? Porque o cara que criou a banda ABBA, ele é detentor do direito do nome. Então ele pensou, fez sucesso nos anos 70, vamos refazer agora de uma versão legalzona nos 2000. Não durou muito tempo, mas me trouxe todo memórias porque eu não tinha a menor ideia que A, asterisco, teens, era ABBA teen. Tipo, ABBA adolescente. Anos 2000, né? Um tempo estranho, mas não tem nada a ver com nada. Elas ensaiam à noite, ela tá dormindo, chega uma das competidoras, que é um amorzinho, essa menina, pra tomar um chocolate quente com ela. Ela meio que aceita ela entrando dentro do quarto. E a menina, ela é super pozinha, assim, ela é super inocente. Ela fala, eu bati em várias portas, mas toda vez que eu falava a palavra chocolate, e daí ela explica que elas nem esperam ouvir que é um chocolate livre de gordura. E daí a Sandra Bullock gospe o líquido. E a gente tem nossa próxima lição tóxica de comédia romântica, que é comida é má. Comida vai te fazer ficar gorda. Não tem um bom relacionamento com a comida, ela é má. Carboidrato, ele é mau, ele vai acabar com você. E você é péssima por comer demais. E todas as meninas misses que não são a Sandra Bullock, todas elas têm um relacionamento restritíssimo e assustador com comida. Depois que a colega candidata dela vai embora, ela acha que vai dormir, mas chega o colega policial dela e fala que ela tem que ensaiar a caminhada dela, entrada no palco, a noite inteira. Mais uma vez, tem uma mesa cheia de donuts e eles dão uma única cenoura para ela ficar comendo. Tenta roubar uns donuts, ele não permite, e ela vai conversar com o colega policial, que é a pessoa mais superficial do mundo, que tratou ela até agora como se ela fosse uma pedra chata,
Ou ela era inexistente ou insuportável na vida dele. Agora que ela está tradicionalmente bonita, ela é linda. Ele fala, nossa, você fez um milagre, você transformar aquela alma penada nessa mulher maravilhosa. E agora ele tá tratando até ela melhor, sabe? Agora ele ganhou até um respeito por ela, pelo trabalho dela. Tá falando que ela é até inteligente. Coisa que ninguém falava antes. E no outro dia é a apresentação pública de talentos. Não contam pra Sandra Bullock que ela tem que ter um talento pra apresentar. Era uma informação que eles deviam ter passado, mas não passaram pra ela. E o talento que ela decide fazer é um talento que ela tem desde pequena, que é pegar vários copos com água e fazer uma música dele. Que é uma coisa que existe, é bem legal, mas que esse filme me trouxe essa vontade de fazer musiquinha com o copo, que eu só consegui fazer acidentalmente. Nunca propositalmente eu consegui fazer o copo cantar, fazer o som de fantasma. Ela se apresenta e a dona do concurso olha pra ele e fala, eu não acredito, você falou que ia transformar ela numa Miss de verdade, olha essa porcaria. E ele fala, desculpa, realmente é um trabalho péssimo. Mas ela está tocando uma música com copos, com quantidades diferentes de água que ela sabe medir. Um negócio de gente inteligente, sabe? Você identificar as notas musicais pela quantidade. Fora que uma das candidatas que estava antes dela fez animalzinho de bexiga. Como que fazer animal de bexiga superior a criar uma sinfonia solitária de copos? Da onde, gente? Da onde? Não. Só que daí ela tá tocando, ela vê um cara com a mão pra dentro do paletó e ela acha que ele tá armado e ela pula em cima dele, mas na verdade ele só estava pegando a isqueiro. O que acontece? A polícia vê, a televisão vê, todo mundo fica bravo, todo mundo fica assustado. Daí ela é chamada pela liderança do concurso para levar uma bronca junto com o policial. Ela olha pra Cat e fala, mas Cat, ele tinha uma arma. E a resposta dela é boa, ela fala, aqui é o Texas. Todo mundo tem uma arma. O meu florista tem uma arma. O que você vai fazer? Você não podia atacar o homem por causa da arma. Você é uma candidata, você tinha que ter graça, você tinha que ser uma dama. Isso faz até com que o chefe dela voe para o estado onde eles estão para poder ajudar na missão porque não tá dando certo. E logo depois que todo mundo sai, a Cat, que é a dona do concurso Malzona, ela fala para ela que por muitos anos ela tem lutado contra gente feia e feministas para que esse concurso continue acontecendo. E não vai ser dessa vez que ela vai destruir esse concurso, porque se ela tentar destruir, ela vai assassinar a Sandra Bullock. Daí ela tá ensaiando para a parte da entrevista à noite. Só que ao invés de responder as perguntas que o Victor pergunta para ela, como uma profissional qualificada que ela começa a fazer birra, ela começa a fazer beicinho, começa a responder ironicamente, e os dois têm uma discussão. Ele fala, você tá faltando muito pra você ser uma pessoa ainda. E daí ela chama ele de sarcástico, e ele fala, sim, eu sou uma pessoa miserável e elitista, essa é a minha personalidade, eu aceito ela, mas você, o que você é? E daí os dois brigam, ela tá tensa, ela vai pegar uma rosquinha, ele derruba da mão dela, ela pega uma arma pra que ele entregue a rosquinha. Ela sai muito brava, pronta pra desistir, e o colega de trabalho dela tá nadando na água. E daí ele, que só virava pro rosto dela pra chamar ela de feia. Ele falou 3 vezes até agora nesse filme que ela não era uma mulher. Fala aqui que ela não pode desistir, porque na verdade ele só falou pros outros colegas que ela era a única opção porque ele queria ela no time. Porque ele sabia que ela era esperta, rápida, que ela era diferente dos outros. Esse homem. E daí ela fala, cara, sou o meu trabalho. Eu faço tudo pelo meu trabalho. E pela primeira vez na minha vida eu não tô conseguindo fazer ele. Eu tô perdendo o tempo todo. Ele fala, não, você é a única, você é especial. Você é bonita, você é bela, você pode. E daí ele convence ela a continuar no concurso. Outro dia é a primeira parte da competição, que é a prova de roupa de banho. E ela tá desconfortável, né? Ela tá assustada porque ela vai ter que entrar de biquíni. E o Victor chega sem perguntar nada, ele já enfia 2 enchimentos no peito dela. E enquanto ele está com a mão no peito dela para colocar um enchimento, os homens estão assistindo pela câmera no espelho e elogiando o fato do Victor estar colocando o enchimento no sutiã dela. Mal ela se acostuma com o enchimento, ele puxa o biquíni dela e coloca cola de bunda, que é uma coisa que existe. É uma cola para você colar o biquíni e ele não entrar quando você estiver caminhando. Isso é uma coisa comum nas misses. E isso vem a nossa próxima lição de ideias tóxicas que comédias românticas trazem pra gente. As pessoas podem encostar em você assim, sem pedir permissão e ficar tudo bem. Ela fica brava, mas no final fica tudo bem. Tanto que o colega de trabalho dela dá um tapa na bunda dela e também ninguém acha errado, ninguém acha um problema, ninguém acha nada. Mesmo sendo uma pessoa que não sente atração por mulheres, ele não pode ficar encostando nela desse jeito, gente. Não dá, sem avisar, sem permissão, sem nada. Ela vai bem na prova do biquíni e daí na hora da primeira entrevista, todas as outras candidatas falam que querem a paz mundial. E daí ela fala outra coisa, mas no final ela tem que falar a paz mundial porque só assim as pessoas vão aplaudir ela. E daí o belíssimo serviço de operações especiais do FBI descobre que aquela menina que ofereceu o chocolate quente sem gordura pra ela é a principal suspeita dos ataques terroristas. Porque, primeiro, no envelope que tinha as cartas criptografadas, tinha o DNA de uma mulher.
E segundo, que eles acharam uma foto dela na faculdade, sei lá, na escola, protestando contra casacos de... E mandam ela fazer amizade de verdade com a menina do chocolate quente pra saber se ela é uma terrorista. Enquanto ele tá tentando convencer a Grace de que ela é uma suspeita, ela tá passando pela entrevista. E ela tem uma fala que é tão boa, que ela entra para o hall de feriados de filmes, que é que nem o 3 de outubro, que é o feriado das Meninas Malvadas. Esse é o 25 de abril. Que ele pergunta pra ela qual que é a sua ideia de encontro romântico favorito. Só que em inglês eles usam a palavra date, que também funciona como data. Então, ela diz qual é a data do calendário dela favorita, que eu acho que é uma resposta muito mais legal do que qual que é o encontro dela favorito. Porque ela fala que é o dia 25 de abril, porque não tá nem muito quente, nem muito frio, tudo que você precisa é um casaquinho. Ai, é tão legal essa frase, eu gosto tanto dela. E ela é tão sincera falando qual que é a data preferida dela, e o fato dela ter uma data preferida já é muito legal. Vocês têm uma data preferida? Eu não tenho. Depois dessa parte, ela chega com uma pizza e todas as outras meninas estão fazendo exercício à noite. E ela chega com a pizza e todas elas ficam bravas com ela. Tipo, eu não acredito que você tá fazendo isso com a gente. Ela fala, vocês não querem, tá bom. Ela coloca na boca e de repente todas as mulheres ficam olhando pra aquela com cara de você é um absurdo. E daí a Sandra Bullock e a Grace responde essa frase. Ela fala pra todas elas: não tem problema de ela comer, é só uma pizza com cerveja. Afinal, ela vai vomitar tudo mesmo à noite. Quando eu falo que o diretor odeia as mulheres, e daí todas as mulheres atacam a pizza como se elas nunca tivessem cheirado um carboidrato. Sandra Bullock fala, a gente vai precisar de mais pizza. E todas elas vão para um bar que também vende pizza, que também tem sinuca, que tem tamborins que você pode bater e sair tinta neon. É um bar bem diversificado. E lá ela tenta conversar com a possível terrorista, que é um amorzinho, e fala, você já cometeu algum crime? Ela falou, um dia eu roubei uma calcinha vermelha, porque minha mãe falava que aquela era calcinha de Satanás, então eu tive que roubar porque ela não ia comprar pra mim. E uma vez um professor meu na faculdade, ele se aproveitou de mim. Grace fica horrorizada, e a menina fala, não, mas isso acontece com todo mundo, não é nada demais. Ela fala, não, deixa eu te ajudar, deixa eu te ensinar a defesa pessoal dela. Fala, quero. Só que ela tá bêbada e cai dura. Ela carrega a amiga até o banheiro, onde elas estão tentando reviver a pobre da menina. E ela descobre por fofocas que a Cat, que é a dona do concurso, quando ela foi Miss, ela chegou em segundo lugar, mas estranhamente o primeiro lugar desapareceu. E depois a pessoa foi encontrada morta por envenenamento alimentar. Então ela é bastante suspeita. E nesse ano ela vai ser demitida. Então ela deve estar muito brava. Ela até jogou uma cadeira pra fora da janela, de tão raivosa que ela ficou. Ela entendeu que a suspeita, então, é a Cat e vai conversar com os policiais. Todos os policiais ignoram ela. Eles não escutam nada que ela tá falando. A única pessoa que estava dentro do negócio, a única pessoa que tinha informações diretas era a Grace. E a Grace ninguém ouviu ela porque eles receberam uma ligação anônima falando de uma pessoa. E eles foram lá ver e ele tinha um monte de dinamite em casa. E eles decidiram que aquele cara era o terrorista cidadão. E eles iam parar com tudo, iam fechar as coisas e iam embora porque fechou o negócio. Ela fala, gente, eu preciso que vocês me escutem, eu acho que não é ele, eu acho que é a Cat. Daí ninguém acredita nela. Ela dá várias evidências. Ela fala, ó, a carta que levou até esse cara que vai ser preso, ela não tem a mesma consistência que as outras cartas. Eu soube que a Cat tem um passado de violência. Ela foi demitida esse ano, então ela tem todos os motivos pra querer sabotar o Miss América. Eles ignoram tudo que ela tá falando. E o colega de trabalho dela, que até ontem tava chamando ela de princesa inteligente bela, ele ignora tudo que ela fala. Ele vira de costas e fala, por que você não cala a boca? E daí ela olha pra ele e fala, você já tá calando bastante pra nós dois. E ela pergunta pro chefe dela se ela pode ficar com um grupo pequeno de agentes. Ele fala, não, você só fica se você ficar sozinha e sem teu distintivo, porque não vai ser uma operação policial. Eles prenderam o cara, mesmo que o DNA do envelope era de mulher. E ela fala isso, ela fala, mas o DNA do envelope é de mulher. E daí ele fala, talvez foi a namorada dele que lambeu. Eles fazem de tudo pra não escutar a Grace. Isso me deixa tão fodida, cara. Todos os policiais vão, inclusive o colega de trabalho dela. Todos abandonam ela. Ela vai correndo falar com o Victor, falando, daqui a pouco é a minha apresentação, eu preciso me arrumar, você me ajuda com a maquiagem e tal. Daí ele fala, não posso, meu bem, não posso. Se eu ficar aqui te ajudando, eu não recebo meu pagamento, tá bom? Mas fique sabendo que meu trabalho tá feito. Eu transformei uma mulher que não tinha um pingo de estrogênio numa verdadeira dama. E isso veio nessa lição 11 de lições tóxicas de comédias românticas. É da mulher, é do instinto dela ser materna, cuidadora, meiga, simpática, do bem, sorridente, feminina. E não é. Cada mulher é diferente da outra. Não existe um conjunto exato de itens que façam a gente ser mulher ou não. Ele falar que o estrogênio está diretamente associado ao fato de ela ser ou não mulher, não seria um problema, seria uma piadinha até engraçada se não fosse mais uma das maneiras que eles usam para desmerecer a Sandra Bullock por ela não ser mulher o bastante. E eles só fazem isso. Ela chega
chega sozinha e desesperada. E ela tem uma das duas coisas que fazem esse filme tentar se redimir. Que quando ela chega pra se arrumar, ela não sabe o que fazer, todas as meninas se juntam imediatamente pra deixar ela bonita pro concurso. Tem um momento verdadeiro de sincero de sororidade. E nós, mulheres, conhecemos esse momento no banheiro, né? Eu vivi um agora esses dias, que foi um de duas partes. Primeiro, comprei uma meia fina pra usar num casamento que eu fui, paguei caro, desgraçadamente caro na meia, fui subir a meia, rasguei ela inteira. Eu e mais duas amigas minhas. Essas duas amigas falaram: Neura, você é muito bruta pra meia fina. Elas me fizeram sentar e cada uma pegou um pé. E elas vestiram a meia em mim pra que eu não rasgasse minha própria meia. Isso é sororidade, gente. Isso é amizade. Daí eu cheguei no casamento, esse aqui que vocês viram foto, achou que eu tava bela, que o vestido era maravilhoso. Então, comprei na AliExpress, vestido, arrebentou o zíper no meio da festa, não consertava de jeito nenhum, eu quase fiquei completamente pelada. E no banheiro, as mulheres todas se uniram pra me ajudar a fechar meu vestido. Elas pegaram no kit de noivos, alfinete, e elas fizeram um corcelê de alfinete no meu vestido pra eu poder aproveitar a festa. Isso é sororidade. A sororidade do banheiro feminino é um negócio assim mágico e único. Dá tudo certo, ela tá arrumada. Ela começa a apresentação com essa roupa, que ela tem a coreografia. E daí, enquanto ela tá dançando, os policiais estão voltando pra cidade que eles eram antes. E daí, nesse momento, eles estão discutindo sobre o passado da Cat. Que eles foram ver os precedentes dela criminais. E ela não tem nada. E daí, o Vic, que ficou quieto o filme todo, quando eles chegam no aeroporto, ele decide falar: claro que vocês não vão achar nada. Tá tudo no nome do filho dela. Ele disse: como assim ela tem um filho? É sim, o filho dela, só que ele mudou o sobrenome pra fugir de todos os BOs que ela colocou no nome dele, porque ela é uma mulher desprezível que bota a culpa no filho. E ainda renega o filho pra ele pegar todos os BO dela e depois muda o sobrenome. Vocês não vão achar nada. E daí os dois, naquele momento, quando o outro homem fala pra eles percebem: talvez ela seja certa, e eles voltam pra ajudar ela na competição. Daí, chegando na competição, tem os talentos, as pessoas beberam os copos de água dela, ela dá uma aula de defesa pessoal pra todo mundo e usa o colega de trabalho dela como o homem que vai apanhar. Isso é meio que pra nós, público, parar de odiar ele. Tipo, ele meio que recebeu o que ele merecia. Ele foi um cuzão o filme inteiro, mas agora ele apanhou na frente de todo mundo. Agora tá igualado, sabe? E isso faz ela chegar no top 5. Nesse top 5, a gente tem um único relance de tratarem as mulheres do concurso de beleza como se elas fossem inteligentes. Mas é tipo uma narração. Lá no final, você tem que prestar atenção. E daí ela tá conversando com o colega policial e eles estão contando que cada uma das 4 finalistas é tipo física nuclear, tem um orfanato delas, tem mestrado, tem doutorado. Tipo, elas são todas muito inteligentes. Mas eles falam isso bem. Quando ela passa pro top 5, ela percebe que o explosivo vai estar na coroa. Daí ela fica em segundo lugar e ela briga pela coroa. É uma cena caótica e ela é bem engraçada. Por quê? Porque a Sandra Bullock tá tentando pegar a coroa, as outras meninas estão defendendo a vencedora, ela consegue bater nas outras meninas, pegar a coroa, a vencedora começa a chorar e o apresentador, que é vivido pelo Capitão Kirk de Todos os Homens, ele continua falando o discurso dele sem parar, como maníaco, assim, até a Sandra Bullock jogar a coroa no ar, ela explodir e ele continuar mantendo o discurso dele. É muito bom. Mas tá. Coroa explode, todo mundo acredita agora que a Sandra Bullock estava certa, prendem a Cat e o policial cuzão que falou que ela não era mulher umas 3 vezes, falava que ela era horrorosa de feia, falava que ela era fraca, falou que ela era inteligente, não apoiou ela em nada. Agora olha pra ela e chama ela pra sair. E como ele apanhou uma vez, ela ri e pensa: ele tá interessado em mim, e eles se beijam. E essa é a maior lição de todas desse filme. Não importa todos os seus talentos, não importa nada, não importa que você tenha salvado sozinha um auditório de gente que ia sofrer numa explosão, não importa. O importante é que você foi escolhida por um homem. E isso é a coisa mais legal de tudo. E daí depois eles encontram as meninas Miss e a Grace é eleita Miss Simpatia por todas as outras meninas, já que ela salvou a vida de todo mundo. E ela se emociona, ela fala que ela se sente muito honrada, que ela aprendeu amizade. Uma coisa que eu esqueci de falar, que antes, na entrevista final, a Cat pergunta: o que você falaria para todas as pessoas que falam que o concurso de Miss é uma invenção machista e retrógrada e que as meninas são todas burras? E ela fala que ela também era uma dessas pessoas, mas agora ela entendeu que as meninas são do bem, são legais, são inteligentes e foi libertador para ela. Então ela aprendeu o quê nesse filme? Ela aprendeu que tudo bem você ter talento, competência, força física, noção de planejamento, desde que você seja padronizadamente bonita, tradicionalmente bonita. É a coisa mais importante. Daí eles vão te ver como mulher, vão te ver como pessoa, vão te ver como profissional, tudo vai ficar bem. As pessoas vão te amar, porque agora você entendeu a coisa mais importante. Tudo que você precisa é ter talento e aparentar ser
uma lady, uma dama. É isso, gente. Vocês gostam desse filme? Assistam de novo, vejam as microagressões. Contem pra mim nos comentários. E se você ficou até o final, eu não sei quanto tempo desse vídeo, mas se você ficou até o final, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também. Mais uma bolsa de brechó que eu não tenho onde usar. Foi R$10 essa. Ela combina com a minha roupa. É isso, gente. Se você gostou do meu vídeo, ficou até o final e quiser dar uma curtida, eu vou ficar feliz. Se você quiser se inscrever no meu canal, você pode. Se realmente você quer desgraçar a vida de outra amiga romântica sua, ou amigo, ou amigue, me mostra pra eles, me mostra pra alguém. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.